Vamos começar aqui a nossa aula, em que hoje eu vou falar sobre equação do segundo grau, equação exponencial e logaritmo, tá? Nessa ordem. E aí, a gente vai começar falando sobre a equação do segundo grau, que é base pra gente estudar funções, que a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Então, vamos pegar aqui para falar sobre equação do segundo grau. Bom, ela é chamada de equação do segundo grau. Tomara que esse programa não trave hoje. Equação do segundo grau. Ele tem esse nome porque a nossa incógnita, o maior expoente dela é 2, certo? Então a gente tem algo mais ou menos nesse formato. Ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero. Então, nós temos aqui uma equação do segundo grau, certo? Em que A, B e C, em que A e B são chamados coeficientes e C é o que a gente chama de termo independente, certo? Porque não tem nenhuma incógnita independente. Porque não tem nenhuma incógnita lá para ele acompanhar. Legal. Bom, o método de resolução de uma equação do segundo grau é a famosa fórmula de Bhaskara, certo? Em que a gente encontra lá o delta e encontra valores de x. Bom, o delta é chamado discriminante. Bom, delta também é chamado de discriminante. Esse nome pode aparecer aí na prova. Nas provas, né? Principalmente aí Enem, que gosta de trazer 50 mil nomes para a mesma coisa. Então, delta pode ser chamado de discriminante, tá bom? E a fórmula para a gente encontrar o delta é você pegar o coeficiente b e elevar ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a vezes o termo independente c. E aí a gente para aqui um pouquinho. Por quê? Dependendo do valor de delta, é ele quem vai definir quantas soluções a nossa equação vai possuir. Então aqui, eu vou pegar preto mesmo. Então, se delta for maior do que zero, ou seja, se delta for positivo, nós temos duas soluções, né? Dois valores aí para x, duas soluções reais distintas. Certo? Distintas. Se o nosso delta for igual a zero, nós temos aí duas soluções reais iguais. Ou então, uma única solução. Né? Uma única solução real. Solução real. Não coloca cedilha no C não, Bruna. E se o nosso delta for negativo, nós não temos solução real. Não temos solução dentro do conjunto dos números reais, tá bom? Nesse caso aqui, a nossa solução vai pertencer ao conjunto dos números complexos. Tá bom? Isso aí é assunto para outra aula, talvez até para outro curso, já que Enem não cobra desse assunto. Bom, a partir do momento que a gente encontra o valor do delta, a gente encontra também os valores de x. Então, para a gente encontrar os dois valores de x, a gente faz o seguinte: menos b mais ou menos a raiz do valor de delta que eu encontrar lá em cima, sobre 2 vezes o coeficiente a. E aí a gente encontra, né, o x' e o x duas linhas. Ai, eu dei espirra. Não vou espirrar. Tá, aí a gente encontra esses dois valores. Bruna, dá um exemplo? Dou. Deixa eu só pegar aqui do meu e-book, que por sinal ainda está com 50% de desconto, tá bom? Último dia do desconto dele lá na Hotmart, tá bom? Quem quiser aproveitar, o link tá lá na minha descrição, eu acho que chama descrição isso aqui embaixo. E é isso, aproveitem. Então, se eu tiver x ao quadrado mais 12x, então vamos lá, exemplos. O primeiro exemplo eu vou fazer aqui, x ao quadrado mais 12x menos 13, eu acho que é menos. Menos 13, que é igual a zero. Então, para mim
encontrar os valores de x que satisfazem essa equação, eu vou encontrar primeiro o meu discriminante, o meu delta. Meu delta ele vai ser b ao quadrado, 12 ao quadrado, menos 4 vezes a, quando não aparece é 1, né? Então 4 vezes 1, vezes c, vezes menos 13. Então meu delta vai ser 12 ao quadrado é 144, menos com menos é mais, 4 vezes 13 é 52. 52? 13 mais 13, 26, é isso mesmo. Então, nosso delta aqui vai ser 196. Tá bom? Agora, nós vamos encontrar os possíveis valores para x. Então, x vai ser menos b, então menos 12, mais ou menos a raiz de delta, então a raiz de 196, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Então, nosso x vai ser menos 12, mais ou menos a raiz de 196 é 14, sobre 2 vezes 1, que é o próprio 2. Então, aqui nós vamos ter duas soluções. Menos 12 mais 14 sobre 2, né, que resolvendo aqui dá 2 sobre 2, que é igual a 1. E a gente também tem menos 12 menos 14 sobre 2, que isso aqui dá menos 26 sobre 2, que é igual a menos 13. Então, nós temos aqui soluções da nossa equação, x valendo menos 13 e x valendo 1. Tá bom? Vou dar exemplos também com discriminantes, outros tipos de discriminante, né? Como 9x ao quadrado, então 9x ao quadrado, menos 12x mais 4. Isso aqui é igual a zero. Então, vamos lá encontrar o nosso delta. Deixa eu colocar aqui o outro exemplo, né? Nosso delta vai ser b ao quadrado, então menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 9, vezes c, que é 4. Então, nosso delta aqui vai dar 144, menos 4 vezes 9 é 36. 36 vezes 4 é 144. Então, no final das contas, nosso delta aqui deu zero. Então, x vai ser igual a menos b, então menos menos 12, mais ou menos a raiz de zero, sobre 2a, então sobre 2 vezes 9. Então, nosso x aqui vai ser menos com menos é mais, então vai ser 12. Raiz de zero aqui é zero, então aqui não vai fazer diferença. 12 mais 0 e 12 menos 0 é 12. 2 vezes 9, 18. Então, aqui nós temos uma única raiz que, se simplificadas, né, vamos simplificar aqui por 6, nós vamos ter 2 terços. Então, a nossa solução aqui vai ser solução única, né, 2 terços. Tá bom? E, por fim, um outro exemplo aí, pra gente usar, 5x ao quadrado mais 3x, 5x ao quadrado mais 3x mais 5, que é igual a zero. Então, vamos achar aqui o nosso discriminante. Delta é igual a b ao quadrado, então 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 5, vezes c, que é 5 também. Então, nosso delta aqui dá 9, menos 4 vezes 5 é 20, 20 vezes 5 é 100. Então, aqui dá menos 91. Como o nosso delta aqui é negativo, e lá na frente nós precisamos achar a raiz de menos 91, e isso aqui não existe dentro dos números reais, então, a partir daqui ele não tem solução, tá bom? Então, a solução dele, dentro do conjunto dos reais, é um conjunto vazio, tá bom? Bom, a gente ainda tem as equações do segundo grau incompletas, que é quando não possui ou o bx ou o c. E aí a forma de resolução é mais simples. Então, aqui eu vou colocar equações incompletas. Equações incompletas. Eu coloquei um M aqui, mas é N. Sim. Então, a primeira equação incompleta que a gente vai ter, vai ser ax ao quadrado mais bx, que é igual a zero. Ou seja, nós não temos o termo independente. Para a gente resolver, basta colocar o x em evidência. Então, x vai ser ax mais b, que é igual a zero.
Então aqui obrigatoriamente nós vamos ter um x igual a 0 e ax mais b igual a 0. Então ax é igual a menos b, x vai ser menos b sobre a. Isso aqui, gente, não precisa decorar, tá bom? Basta você entender que é mais fácil, se você tiver uma equação incompleta, resolver dessa forma. Bruna, dá um exemplo? Dou. Se eu tiver 3x ao quadrado mais, sei lá, 6x, que é igual a 0, tá? Então vamos colocar o 3x aqui em evidência. Deixa eu pôr de azul mesmo. 3x em evidência. Então vai ficar x mais 2, que é igual a 0. Então 3x é igual a 0, né? Passo 3 dividindo, 0 dividido por 3 é 0. Então x é igual a 0. Ou x mais 2, que é igual a 0. Esse 2 passa para lá negativo, x é igual a menos 2. Então nós temos aqui que a solução vai ser menos 2 e 0. Bem mais fácil do que se você for lá e fazer Bhaskara. E aí a gente tem outra situação também de equação incompleta, que é quando a gente tem o termo independente, mas não tem o bx. Então vai ficar assim, ax ao quadrado mais c, que é igual a 0. Então passando o c para lá, né, nós vamos ter ax ao quadrado é igual a menos c. Então x ao quadrado é menos c sobre a. Então x é igual a raiz de menos c sobre a. Mas calma, isso aqui não é o que você está pensando. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, olha. Eu posso ter 3x ao quadrado menos 27, que é igual a 0. Então eu passo esse 27 para lá. Então eu vou ter 3x ao quadrado, que é igual a 27 positivo. Então x ao quadrado é igual a 27 sobre 3. E 27 sobre 3 é 9. Então x ao quadrado é igual a 9. Jogando a raiz dos dois lados, eu vou ter que x é igual a mais ou menos 9. Certo? Então a nossa solução aqui vai ser menos 9 e 9. Tranquilo? Alguma dúvida? Mandem as dúvidas no chat. Deixa eu tomar água aqui. E dou um tapa no microfone sem querer. Tranquilo, né? É muito importante a gente saber a equação do segundo grau pra gente não ter dificuldade quando chegar lá em função do segundo grau, que é quando a gente começa a traçar os gráficos, tá? É bom deixar isso aqui bem claro na cabeça. Bom, já que não teve dúvidas, vamos falar sobre equação exponencial. Bom, em uma equação normal, exponencial. Em uma equação que a gente está acostumado, o nosso expoente é um número, certo? Então a gente tem x ao quadrado mais 3x mais 1. Então o nosso expoente é um número. E a base que é incógnita. Aqui vai ser o inverso. A nossa base é um número e o expoente é a nossa variável. Então aqui numa equação exponencial, a gente vai ter algo do tipo a elevado a x, que é igual a elevado a y. E a partir daqui já tem a propriedade fundamental, digamos assim, da equação exponencial. Se eu tiver uma igualdade em que possui a mesma base, então obrigatoriamente x é igual a y. Como assim, Bruna? Bom, se eu falo que 2 elevado a x é igual a 32, como que eu faço para me resolver isso aqui? Bom, basta eu fatorar o 32. 32, dividido por 2 é 16, dividido por 2 é 8, por 2 é 4, por 2 é 2 e por 2 é 1. Vimos fatoração lá na primeira aula. Então aqui nós vamos ter 2 elevado a x, que é igual a 2 elevado a quinta. Como aqui eu transformei em mesma base, então obrigatoriamente x é igual a 5. Mas vem sempre bonitinho assim? Não, né? Vou falar a verdade. É muito difícil vir bonitinho assim. Por quê? Para resolver uma equação exponencial, na maioria das vezes,
eles mandam alguma coisa menos intuitiva, em que a gente precisa usar o que a gente chama de mudança de variável, tá? Quer ver um exemplo? Olha, tá até no nosso e-book, quem tá acompanhando lá na página 58. Eu vou ter 2 vezes 2 elevado a x, 2 elevado a 2x, né? Menos 6 vezes 2 elevado a x, menos 8. Isso aqui é igual a zero. Como, pelo amor do santo Deus, que eu resolvo isso aqui? Bom, note que o nosso expoente aqui é o x, certo? E a nossa base é 2. Então, eu vou fazer essa mudança de variável. Eu vou chamar 2 elevado a x de outra letra qualquer, de y. Pode chamar de z, de a, de b, do que você quiser. Então, isso aqui vai ser chamado de y. Então, nós vamos ter aqui 2y ao quadrado, né? Porque esse 2 aqui é esse 2 aqui. Menos 6y menos 8, que é igual a zero. Tá? Então, aqui a gente resolve para encontrar o valor de y. E depois a gente substitui aqui. Então, vamos lá. Fazendo delta, aqui a gente pode dividir toda a equação por 2, para ficar mais fácil. Então, dividindo 2y ao quadrado dividido por 2 sobre y ao quadrado. 6 dividido por 2 é 3 e 8 dividido por 2 é 4. Então, eu vou trabalhar com essa aqui agora, que é simplificada. Delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta aqui vai ser 9 mais 16. Então, delta é 25. E a raiz de delta, né? A raiz de 25 é 5. Então, y... Deixa eu passar um trenzinho aqui. Então, y vai ser menos b. Então, vai ser menos 3. Mais ou menos a raiz de delta, que eu já calculei lá embaixo, sobre 2a. 2 vezes 1. Então, meu y vai ser 3, né? Menos com menos é mais ou menos 5 sobre 2. Então, y' vai ser 3 mais 5, 8. 8 dividido por 2, 4. E o y duas linhas vai ser 3 menos 5, menos 2. Dividido por 2 dá menos 1. Aí agora eu venho aqui, ó, e substituo os valores de y, porque eu quero encontrar x, não é y. Então eu vou substituir essa primeira aqui, ó. 2 elevado a x é igual a y, que vale 4. Só que 4 é 2 ao quadrado. Então 2 elevado a x é igual a 2 ao quadrado. Sendo assim, x é igual a 2. Então encontrei uma solução. Agora eu substituo o outro y. 2 elevado a x é igual a menos 1. Só que não tem como um número positivo ser elevado a qualquer coisa e dar um número negativo. Então isso aqui não existe. Então nós temos uma única solução, que é 2. Alguma dúvida? Dúvidas, mandem no chat. Tá? Porque equação exponencial não é que é base para logaritmo, mas é bom relacionar. Não? Nenhuma dúvida? Nada mesmo? Nadinha? Não é dica de nada? Bom, então vamos para log. Vamos falar de log aqui. Deixa eu já pegar uma questão de log aqui. Tem uma questão que eu gosto demais dela. Eu não sei de qual vestibular que ele é. Eu acho que eu não vou achar. Acho que eu não coloquei aqui. Mas ok. A gente tem... Vamos falar de log agora. Porque logaritmo é uma coisa muito linda. Logaritmo é perfect. Logaritmo é o amor da minha vida. Logaritmo. Nem sei se tem acento. Logaritmo. Nem conheço o amor da minha vida direito. Não sei se tem acento. Então vamos lá. O que é o logaritmo?
Pegar A4 ou A5, beleza. É mesmo, você me mandou a 5, não foi? Pra fazer e não entendeu. Verdade, Igor, vou fazer isso. Vou juntar útil e agradável aqui. A4? Tem certeza que é A4? Tá bom. Vou pegar A4 pra fazer. Vamos lá. O que é o logaritmo? Eu gosto de falar, fica mais didático falar assim, que logaritmo é exponencial que deu errado. Por quê? Numa equação exponencial, você tem que 2 elevado a x é igual a 32. Olha que lindo. E 32 é uma potência de 2. Então, tudo fica fácil, tudo são flores, tudo é uma novela linda. Tá? Então, aqui 2 elevado a x é igual a 2 à quinta. Então, x é igual a 5. Ó, que perfeito. Lindo. Não dá nem trabalho. Agora, o logaritmo é quando eu tenho algo do tipo 2 elevado a x é igual a 14. E 14 não tem nada a ver com 2. Não é potência, não tá nem perto, não tá... É nessas horas que a gente usa o logaritmo. E o melhor de tudo, o logaritmo nas questões, ele é dado. Então, a questão vai te falar, por exemplo, dado que log de 2 é tanto, calcule. Pronto. Aí você tem que saber as propriedades, porque o valor do logaritmo ele te deu. E uma vantagem maior ainda, as propriedades do logaritmo podem ser relacionadas, didaticamente falando, e como uma pós-vestibulanda, né? Que eu passei por um tempinho fazendo cursinho, estudando pro Enem e essas coisas. Estudando o Enem, né? Então, a gente pode utilizar isso aqui para facilitar nosso cérebro, entendeu? Pra gente não ficar captando informação nova e enchendo a cabeça de trem. Então, nós vamos pegar a informação que a gente tem e dar uma alterada para trazer pro log. O fato é que o logaritmo, ele, na sua forma genérica, ele é assim, ó. Eu tenho log de algum número A na base B e isso aqui é algum valor X, tá? Isso aqui só é possível, né? Se somente se aí, B elevado a X for igual a A. Então, é como se eu fosse desfazendo, ó. B elevado a X é igual a A. Eu tô desfazendo aí meu logaritmo, tá bom? E a partir daí, a gente tem algumas propriedades obtidas a partir daí. Porque, por exemplo, se eu tenho log de A na base A, isso aqui obrigatoriamente é 1. Por quê? Se eu tenho log de A na base A, que é igual a X, então para eu desfazer isso aqui, A elevado a X teria que ser igual a A. E A é a mesma coisa que A elevado a 1. Então, X aqui vale 1. Tá? A segunda propriedade aí que a gente tem como tipo uma consequência da definição, né? A gente pode chamar assim, é o log de 1 em qualquer base. Então, se eu tiver log de 1 na base A, isso aqui é 0. Por quê? Se eu tiver log de 1 na base A igual a x, então A, né, desfazendo aqui, A elevado a x é igual a 1. Todo número elevado a 0, que é igual a 1. Então, obrigatoriamente, meu x aqui tem que ser igual a 0. E por fim, se eu tiver uma potência, se eu tiver, por exemplo, aqui log de B elevado a C na base B. Então, isso aqui obrigatoriamente é C. Porque se eu tiver log de B na base C elevado a C na base B, isso aqui foi igual a X, se eu for desfazer, então B elevado a X é igual a B elevado a C. Opa! Então, obrigatoriamente, X é igual a C. Tá? Então, isso aqui são propriedades obrigatórias. Dá um exemplo? Dou. Se eu tiver aqui, por exemplo, ó, log de 3 na base 3. Isso aqui é 1. Acabou. Log de 1 na base 7. Isso aqui é 0. Porque 7 elevado a 0 é 1. Log
de 2 ao cubo na base 2. Isso aqui é 3. Obrigatoriamente, não precisa nem fazer conta. Tá? Isso aqui são propriedades aí, propriedades, igual eu falei, como é que é? Não sei o que é da definição, esqueci já. Mas enfim, agora nós vamos falar sobre as propriedades operatórias, que é o que a gente vai usar, propriedades operatórias, que é o que a gente vai usar para resolver as questões. Certo? A primeira propriedade operatória é a propriedade da multiplicação. Então, se eu tenho um log... outra coisa, antes da gente falar sobre as propriedades operatórias. Se eu escrever somente log de A, né, ou então assim, isso é a mesma coisa que log de A na base 10, tá? Quando não aparece, a minha base é 10. E se eu escrever ln de A, isso aqui é o log de A na base Euler, tá? Que é um número irracional e aquela história toda. É só pra falar que existe, mas eles dão valores, tá? Não se preocupar não. É só pra você saber o que é um ln. E que o log de A, por exemplo, a nossa base é 10, existe e tá lá. Então vamos lá. Propriedades operatórias. A primeira propriedade é se eu tiver uma multiplicação dentro do logaritmo. Como assim? Bom, eu tenho log de A vezes B na base C, né? Então vou colocar aqui, vou colocar na base C. Isso aqui pode ser escrito de outra forma. Ele pode ser escrito como log de A na base C mais log de B na base C. Quando eu falo que pode ser relacionado com potência, é isso aqui, ó. Quando eu tenho uma potência, por exemplo, 2 elevado a x mais 1. Isso aqui não era uma multiplicação? 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Não é? Então, uma multiplicação vira uma soma. Tá bom? Você pode usar essa relação aí pra firmar na sua cabeça. Quando que eu posso usar isso, Bruna? Vou dar um exemplo. Vamos supor, né? Supondo que nós temos uma questão que vira pra mim e fala assim: você sabe que log de 2 é igual a 0,3. E você sabe que log de 3 é igual a 0,48. Eu tenho quase certeza que é isso mesmo. Deixa eu só... não vou gastar. Eu tenho quase certeza que é isso. Aí a questão vira e fala assim: me dá o log de 6. Aí você pronto. Pulei a questão, não sei fazer não. Aí você lembra que 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Então isso aqui é a mesma coisa que eu tenho o log de 2 vezes 3. E isso aqui eu posso separar em dois logs. Pode ser log de 2 mais log de 3. Pra que eu pus esse 2 lá em cima? Log de 2 eu sei que é 0,3 e log de 3 é 0,48. Então isso aqui dá 0,78. Tá bom? Então a gente pode utilizar essa propriedade aí tranquilo. Análoga a essa propriedade, a gente tem a propriedade da divisão. Que se eu tiver log de A sobre B na base C, isso aqui vai ser log de A na base C menos log de B na base C. Se eu não me engano, é essa a ideia que a gente usa na questão 6. Tá bom? Então, utilizando esses mesmos dados que eu tenho aqui, encontra pra mim o log de olha que legal. Não, olha que legal nada. Tem nada de legal aqui. Encontra pra mim um log de... vou ter que colocar a fração. 2/3. Eu não queria não. Eu queria colocar um número. Mas eu vou resolver uma questão com número, vocês vão entender. Então aqui vai ser log de 2 menos log de 3. Então você coloca aí log de 2, 0,3 menos o log de 3, que é 0,48. Isso aqui dá menos 0,18. Tá? Bom,
continuando com as nossas propriedades operatórias. Caso eu tenha uma potência no logaritmo, então, por exemplo, eu tenho aqui que log de A elevado a B na base C, esse B, ele pode passar para cá multiplicando. Então, eu posso ter B vezes log de A na base C. Como que eu posso usar isso aqui? Bom, simples. Utilizando esses dados que eu tenho aqui em cima, calcula para mim aí o log de 4. Então, para a gente calcular o log de 4, vou fazer aqui de preto. Log de 4, né, na base 10, é a mesma coisa que log de 2 ao quadrado. Então, esse 2 vai passar para cá multiplicando. Então, nós vamos ter 2 vezes log de 2. E eu sei qual o valor do log de 2. Log de 2 é 0,3. Então, aqui vai ser 0,6. Então, log de 4 é 0,6. Tá bom? Bom, continuando. Deixa eu ver o que eu esqueci aqui. Ah, tem uma também que é assim, ó. Ela não tá no e-book, mas ela existe. Se eu tiver uma fração aqui, ó. Como que eu faço? Então, por exemplo, se eu tiver log de A na base 1 sobre C. Isso aqui, o que acontece? 1 sobre C é a mesma coisa que C elevado a menos 1. Então, nós vamos ter que log de A, C elevado a menos 1. Tá? Então, esse menos 1 vai vir pra cá. Aí, seria legal se eu colocasse 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, C ao quadrado. Tá bom? Todo mundo aqui elevado ao quadrado. Então, aqui vai estar C elevado a menos 2. Não é? Vocês lembram que eu expliquei isso aí nas últimas aulas. Então, esse menos 2 vai vir pra cá também, só que ele vai vir com o denominador de uma fração. Então, vai vir 1 sobre 2, né? Só que aqui negativo, vezes log de A na base C. Tá ok? Isso aqui também existe, vocês podem usar. E por fim, a propriedade mais linda que existe, que é a propriedade da mudança de base. Mudança de base. Que é o seguinte, vamos supor que eu sei que o log de 2 é 0,3 e que o log de 3 é 0,48. Isso aqui eu sei, a questão me deu. Aí a questão vira pra mim e fala assim, Bruna, calcula o log de 2 na base 3? Aí eu fico tipo... Só que tem como a gente utilizar essa propriedade aqui pra resolver. Que ela é o seguinte, eu tenho log de A numa base B. Só que aí eu quero alterar a base. Então eu trago o log de A na base que eu quero, tá? Sobre o log de B na mesma base que eu tô querendo. Esse C aqui, ó, eu escolho, tá? Escolho. Você pode escolher a base, desde que seja a mesma base no numerador e no denominador. Então aqui, resolvendo esse exemplo, eu sei que minha base aqui é 10. Então eu vou fazer uma mudança de base para transformar isso aqui numa base 10. Então, eu vou fazer log de 2 na base 10 sobre log de 3 na base 10. Log de 2 na base 10 é 0,3. Log de 3 na base 10 é 0,48. Tá? Aí agora você resolve isso aqui, né? Multiplica por 100 em cima e embaixo. Para eliminar essa vírgula, então nós vamos ter 30 sobre 48. Aí agora a gente vai dividindo aqui, divide por 6. Aqui dá 5 e aqui dá 8. Então, 5 oitavos. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Caso não haja dúvidas, eu já vou pegando as questões aqui para eu resolver. Me pediu a 4 ou a 6. Eu vou fazer as duas. 4 ou 6. 4. Dá uma questão aqui da Cefet.
Então, olha, não? Nenhuma dúvida? Então, vamos lá. Essa questão aqui está lá na página 67 do nosso e-book. Eu não vou escrever ela não, porque ela vai vir toda deformada, mas ela é bem curtinha. Então, ela fala assim, ó. Sabendo que, então ele me deu dados. Ele falou que log de 2 é igual a 0,3010. Calcule, tem um calcule aí, o valor de log de 4 na base 100. Tá? Então aqui, o primeiro passo é eu fazer uma mudança de base. Por quê? Questão 4 aí, tá? Do nosso e-book, tá na página 67. Eu faço uma mudança de base. Por quê? 4 eu sei que é 2 ao quadrado. E 100 eu sei que é uma potência de 10. Então eu consigo resolver isso aí trazendo tudo para a base 10. Então eu vou ter log de 4 na base 10, que é a base que eu tenho informações, sobre log de 100 na base 10. Então, log de 4 na base 10 é a mesma coisa que log de 2 ao quadrado na base 10. E log de 100 na base 10 é a mesma coisa que log de 10 ao quadrado na base 10. Então, esse 2 vai vir para cá. Nós vamos ter 2 log de 2 na base 10 sobre esse 2 também vem para cá. 2 log de 10 na base 10. Esse 2 eu cancelo com esse, porque eles estão multiplicando. Log de 2 na base 10 é 0,3010. Log de 10 na base 10 é 1. Então, isso aqui vai ser 0,3010. Tá aí na letra A. Letra A. Deu pra entender aí? Deu pra entender a questão 4? Pegou? Você podia fazer de uma forma mais rápida também. Que é assim, ó. Eu sei que 4 é 2 ao quadrado. Então, eu vou ter log de 2 ao quadrado. E que 100 é 10 ao quadrado. Então, esse 2 eu passo pra cá, né? Então, vai ser 2 log de 2 na base 10. E esse 2 também vem pra cá. Só que ele vem como denominador. Então, nós vamos ter 2 sobre 2. Ou 2 vezes 1 meio, né? Que é a mesma coisa. 2 sobre 2 é 1. Então, vai sobrar somente log de 2 na base 10. Que é igual a 0,3010 da mesma forma. Tá? Aí, vocês podiam usar aí a forma que vocês preferirem. Tem essas duas formas aí que são bem tranquilas de fazer. Bom, vou fazer a questão número 6 e aí depois eu vou pegar uma questãozinha de Enem. Tá bom? Questão número 6, deixa eu pegar o enunciado dela aqui e ver se é grande. Tá, eu só não vou pegar ainda a equação eu vou escrever. Deixa eu só colar aqui o enunciado. Vou colocar aqui pra vocês. É uma questão lá da Fundação Getúlio Vargas. A soma das raízes da equação. Tá, eu vou pegar uma do Enem. Eu vou pegar 2 elevado a 2x. Menos 6 vezes 2 elevado a x. Mais 5. Isso aqui é igual a 0. Tá? Então, vamos lá. Bom, aqui é um daqueles casos em que a gente vai fazer substituição de variável, certo? 2 elevado a x aqui eu vou chamar de qualquer outra coisa. Então, 2 elevado a x eu vou chamar de y, tá? Então, nós vamos ter aqui y ao quadrado menos 6y mais 5, que é igual a 0. É mais 5 mesmo ou é menos 5? Mais 5, tá? Continuando. A Twitch apitou aí alguma coisa. Vamos ver o que é. Brisei aqui. Aí agora a gente faz Bhaskara. Bom, delta é igual a b ao quadrado, então menos c ao quadrado,
menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 5. Então, nosso delta vai ser 36 menos 4 vezes 5, 20. Nosso delta aqui vai ser 16. Agora, vamos encontrar os valores de y. Y é igual a menos b, então menos 6, mais ou menos a raiz de delta. Né? A raiz de delta aqui é a raiz de 16, que é 4. Então, a raiz de delta é 4 sobre 2a, que é 2 vezes 1. Então, nosso y aqui vai ser menos com menos mais. Então, 6 mais ou menos 4 sobre 2. Então, y' vai ser 6 mais 4 é 10, dividido por 2 é 5. E y duas linhas... Nossa, esse y ficou horroroso. E y duas linhas vai ser 6 menos 4 é 2, dividido por 2 é 1. Aí agora eu venho e substituo aqui nessa lindeza os valores de y. Eu vou substituir a do 1 primeiro, que ela é a mais simples. Então, 2 elevado a x é igual a 1. Só que 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 0. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 0. Então, x é igual a 0. Pronto, achei uma solução. Agora, 2 elevado a x é igual a 5. Aquele exemplo de equação exponencial que deu muito errado e vira um logaritmo. Então, voltando lá para o início de logaritmo que a gente viu. Eu sei que log de a na base b é igual a x, mas para isso, b elevado a x tem que ser igual a a. Então, aqui eu vou ter log de 5 na base 2. E isso aqui vai ser igual a x. Como aqui eu estou com a base 10, então eu tenho que fazer uma mudança de variável para a base 10. Então, eu vou ter log de 5 na base 10 sobre log de 2 na base 10. Olha onde você tem que ter maldade. Eu sei que 5 é a mesma coisa que 10 sobre 2. Então, eu vou escrever isso aqui como log de 10 sobre 2 na base 10. Sobre o log de 2, ele já me deu que é 0,3. Deixa eu pegar um pouquinho mais de espaço aqui. Então, utilizando aquela propriedade que eu falei lá atrás, em que a divisão vira uma subtração de logaritmos, eu vou ter que log de 10 na base 10 menos log de 2 na base 10 sobre 0,3. Log de 10 na base 10 é 1. Né, o log de um número na sua mesma base. Então, nós vamos ter 1 menos o log de 2 na base 10, que ele deu 0,3, sobre 0,3. 1 menos 0,3 é 0,7, sobre 0,3. Multiplicando em cima e embaixo por 10 para eliminar a vírgula, nós temos que o x aqui vai ser 7 terços. Aí ele pediu a soma das soluções. Então, as soluções aqui são 0 e 7 terços. Se a gente somar, dá 7 terços. Isso aí está na letra A. Alguma dúvida? Deu para pegar? Entendeu? Beleza, você me mandou essa questão esses dias e não entendeu minha resolução. Então, mais nenhuma dúvida nessa questão? Posso ir para uma do Enem? Deixa eu já caçar aqui a do Enem. Posso ir? Posso ir? Tá bom, ó que eu vou. Vamos lá. A questão 1 do Enem, que foi uma questão solicitada aí. A questão 1 lá do nosso e-book tá na página... Que página é essa, irmãos? Tá na página 69. Deixa eu copiar o enunciado dela aqui pra vocês. Que aí a gente brinca com ela um pouquinho.
Enem 2016, primeira aplicação. Fala assim, ó. Eita, por que você cortou? Tá. Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius. E diminui 1% da sua temperatura a cada 30 minutos. Use 0,477 para aproximação de log de 3 na base 10 e 1,041 como aproximação de log de 11. O tempo decorrido até que a liga atinja 30 graus é mais próximo de. Então aqui já é uma questão um pouco envolvendo função. Mas é o seguinte, mesmo assim, quem tá aqui tá fazendo é cursinho pro Enem, então provavelmente já viu função. Mas é o seguinte, nós vamos colocar o tempo em função nós vamos colocar a temperatura em função do tempo. Então a gente sabe que a nossa temperatura, né, eu vou chamar o tempo aqui de X, pode ser. Então o T vai ser temperatura, e o X vai ser o tempo, certo? Bom, falou que diminui 1% da sua temperatura. Então, ele começa com 3.000 graus Celsius, certo? E quando fala que ele diminui sua temperatura em 1%, né, diminui 1% da sua temperatura, isso quer dizer que ele fica com 99%, certo? Se ele diminui 1%, então o que sobra para ele ali ainda é 99%. Então, 99% é 0,99 a cada 30 minutos. Então, elevado ao tempo aqui, já que é uma questão mais exponencial. Só que ele está querendo que a nossa temperatura seja de 30 graus. Então, no lugar da temperatura aqui, eu vou colocar 30. Então, 30 é igual a 3.000 vezes 0,99 elevado a t. Eu passo esse 3.000 para lá dividindo. Então, 30 sobre 3.000 é igual a 0,99t elevado a t. Então, aqui a gente pode cancelar. Eu vou ter 1 sobre 100. 1 sobre 100 também pode ser escrito como 0,01. Mas eu vou deixar 1 sobre 100 mesmo. 1 sobre 100. Não, vou pôr 0,01 para não confundir na hora de substituir em log. Mas depois a gente volta para a fração. Então, vai ficar 1 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,01. Então, 0,01 é igual a 0,99 elevado a t. Aí, agora a gente faz aquela conversão de log. Lembra que log de A na base B é igual a x. Então, B elevado a x é igual a A. Legal. Então, aqui, eu transformando isso aqui em logaritmo, eu vou ter log de 0,01 na base 0,99. É isso, né? Só que os meus dados estão todos na base 10. Olha, ele desconfigurou, mas isso aqui é a base, isso aqui também é base. Então, o primeiro passo meu aqui é fazer uma mudança de variável. Fazendo a mudança de... Que mudança de variável, Bruna? Mudança de base. Fazendo aqui a mudança de base para a base 10, eu vou ter log de 0,01 na base 10 sobre log de 0,99 também na base 10. Agora, tudo isso aqui que é uma potência, eu posso transformar em uma... Tudo que isso aqui que é decimal, eu posso transformar numa fração. Então, eu vou ter aqui log de 1 sobre 100 sobre log de 99 sobre 100. Todo mundo na base 10. O que é fração, né, uma divisão, a gente pode transformar ele numa subtração. Então, eu vou ter log de 1 menos log de 100 sobre log de 99 menos log de 100.
certo? Então, log de 1 na base 10 é 0. Então, eu vou ter 0 menos. Log de 100 na base 10 é 2, tá? Por que é 2? Porque eu vou ter aqui, ó. Deixa eu chegar um pouquinho pro canto, só para eu explicar o porquê que vai ser 2. Que eu explicando aqui, eu vou agilizar um tempinho. Porque log de 100 é a mesma coisa que log de 10 ao quadrado na base 10. Então, passando esse 2 para cá, multiplicando, eu vou ter log 2 vezes log de 10 na base 10. E 10 na base 10 é 1. Então, 2 vezes 1 é 2. Então, log de 100 na base 10 é 2. Então, eu vou ter 0 menos 2 sobre log de 99. 99, vamos ver as informações que a gente tem, olha. A gente tem o log de 3 e o log de 11. Então, 99 tem que virar alguma coisa na base 3 e 11. Então, a gente sabe que 99... Eu vou desistir de fazer aquela linha. 99... Onde é que eu escrevo? 99 é a mesma coisa que 9 vezes 11. Só que 9 ainda é 3 ao quadrado. Então, aqui nós vamos ter log de 3 ao quadrado vezes 11, na base 10, menos log de 100, que é 2. Então, nós vamos ter menos 2 sobre log de 3 ao quadrado mais log de 11 menos 2. Então, vai ser menos 2 sobre log de 3 ao quadrado é a mesma coisa que 2 log de 3. Mais log de 11 menos 2. Agora eu uso as informações que ele me deu. Menos 2 sobre... Quanto que é o log de 3? Log de 3 é 0,477. Então, 2 vezes 0,477. Mais o log de 11, que é 1,041. Então, 1,041 menos 2. Então, nós vamos ter aqui 2 vezes 0,477 dá 0, aqui dá 14, leva 1. 7, 7, 14 mais 1, 15, leva 1. Então, aqui vai ser 9. Mais 1,041 menos 2. Tá. Então, esse aqui vai ser nosso denominador. Então, nós vamos ficar com alguma coisa mais ou menos assim, ó. Menos 2 sobre... Já fazendo essa soma aqui, ó, nós vamos ter 1,995 menos 2. Então, aqui nós vamos ter menos 2 sobre menos 0,005. Certo? Então, multiplicando todo mundo aqui por menos 1, por menos 1000, né, na verdade, que é pra gente já eliminar essa vírgula aqui, ó. E pra eliminar também o negativo, então nós vamos ter 2000 sobre 5. E 2000 sobre 5 dá 400. Então, nós vamos ter aqui 400 vezes de 30 minutos. Como é 400 vezes de 30 minutos, né, 400 em intervalos de 30 minutos, isso quer dizer que nós vamos ter 200 horas. Certo? 400 intervalos de meia hora. Você pode fazer assim, ó. Meia hora é 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 de hora. Como nós vamos ter 400 vezes isso aqui, 400 vezes meia hora. Então, fica 400 sobre 2, que é igual a 200. Então, nós vamos ter 200 horas. Letra da Eric, peraí que eu fiz. Aí. Deu letra D. Alguma dúvida? Não? Bom, vou deixar as outras de logaritmo aí pra vocês brincarem em casa um pouquinho. Tá bom? E aí, na próxima aula de tirar dúvida, eu venho explicando as que vocês não conseguiram. Por que você tá doido? É uma questão tão boazinha de fazer.
Mas tem muito passo a passo, né? Tem muita coisinha pequena ali. Mas é só você pegar a prática, igual eu fiz, bem passo a passo aqui mesmo, né? Porque eu tenho que explicar pra vocês. Mas, a partir do momento que você pega a prática, você consegue fazer mais rápido. Eu chutava. Chuta não, minha irmã. Logaritmo é uma das questões difíceis do Enem. Você não pode errar, não. Na verdade, você não pode errar umas fáceis, né? Mas logaritmo é fácil. Eu nem fazia. Não, mas ela só é longa mesmo. Porque é difícil, ela não teve nada. Foi só muitos passos. Foi só um passo a passo mesmo que creio eu que pegou. Tá bom? Bom, então é isso, gente. Até quarta-feira. Próxima aula, quarta-feira, eu vou falar sobre o que, Brasil? Deixa eu olhar aqui. Quarta-feira? Nem eu sei. Acho que eu vou falar sobre função. Wait. Quarta-feira é que dia? Dia 2. Nós vamos começar a falar de função. Vou falar sobre definição de função, sistema cartesiano e função constante, que é a função mais fácil que tem. É a mais assim, não dá nem graça fazer. Tá bom? Então, vejo vocês aí na quarta-feira. Beijos e tchau!